Aqui que está falando é Sérgio Alexandre, do canal afiliadoiniciante.com, com mais uma sacada aí para você bacana aí, ó. Será que o curso que você comprou não funciona? Ou é o modo de você trabalhar que você está trabalhando errado? Né? Tem muita gente comprando vários cursos aí, vários cursos novos que estão chegando no mercado, né? Querendo achar uma fórmula mágica e no final não consegue colocar em prática a metodologia do curso e acha que é o curso que não funciona, que o produtor vendeu uma enganação para você, mas não, galera. A maioria das vezes é a forma de você trabalhar, a forma de você botar em prática o que você está aprendendo no curso. Tem muita coisa que é novidade e você não consegue acompanhar. Então, galera, uma sacada que eu dou para vocês bacana é você pagar uma consultoria com uma pessoa que já está no mercado, que já tem resultado, né? Que já fez venda, né? E que já sabe trabalhar como afiliado. Né? Aí você vai ter um resultado mais rápido, você vai economizar menos, né, de que está gastando com curso em cima de curso. Lança um curso novo, você vai achar, esse curso vai ser mais fácil para mim, eu vou colocar em prática, vou conseguir, e no final não é nada daquilo. E você pagando uma pessoa que já tem experiência, que já sabe como trabalhar, ele vai te guiar o passo a passo, né? Ele vai usar o próprio curso que você comprou e te ensinar você a botar a própria metodologia do curso, né? Como é o nome, em prática, e você vai conseguir ter resultado muito mais rápido do que você que está comprando cursos e mais cursos gastando dinheiro aí. Então, galera, eu vou deixar aí o meu WhatsApp e o meu Skype para você entrar em contato, caso vocês queiram uma consultoria, né? A primeira consultoria eu dou de graça para você, né? Você entra em contato comigo aí pelo WhatsApp e pelo Skype, eu vou te dar uma orientação, né, de como você iniciar no marketing digital, né? Como afiliado, o afiliado você vai ganhar muito bem, porque é uma profissão que realmente as comissões são muito boas, né? E se você colocar em prática, né, você vai conseguir ter um resultado. Se você tem uma pessoa que oriente, uma pessoa que pegue pela sua mão, diga como é que você tem que fazer, como é que você tem que fazer uma campanha, como é que você tem que fazer um anúncio, vai ser muito mais fácil para vocês, né, de que você está querendo descobrir uma fórmula mágica e no final não é nada daquilo. Valeu, galera? Então, galera, deixa um comentário aí, qualquer coisa, né? Se você, e se inscreva no meu canal, né, que é muito importante para eu poder atingir mais pessoas, que no meu canal tem muito conteúdo bacana, né, que ensina os afiliados que estão chegando agora, os afiliados que já estão no mercado e ainda não têm resultado, né, conseguir fazer a sua primeira venda. Então, galera, se inscreva no meu canal e deixa um comentário aí no vídeo. Qualquer coisa é só me chamar pelo WhatsApp. Valeu? Um forte abraço e até mais.